Olá, acadêmicos e acadêmicas do curso de Licenciatura em Pedagogia. Nesta videoaula, vamos abordar os principais aspectos teóricos, metodológicos do ensino da geografia. Vamos lá? A geografia é a leitura de mundo. Consideramos que a leitura do mundo é fundamental para que todos nós que vivemos em sociedade possamos exercitar nossa cidadania. Para isso é preciso buscar refletir sobre o papel da geografia nos anos iniciais, no momento do processo de alfabetização. Fazer a leitura do mundo não é fazer uma leitura apenas do mapa ou pelo mapa, embora ele seja muito importante. A leitura do mundo envolve fazer a leitura do mundo da vida, construído cotidianamente e que expressa tanto as nossas utopias como os limites que nos são postos, sejam eles no âmbito da natureza, sejam no âmbito da sociedade, culturais, políticos e econômicos. Para ter sentido e construir conhecimentos com significado, é fundamental partir da realidade, do lugar em que estamos inseridos e agimos diretamente, sem ignorar as relações que esse espaço tem com os demais, sejam eles próximos ou distantes. Então, qual o papel da geografia na escola? Criar condições para que as crianças possam ler o mundo da vida, ler o espaço e compreender que as paisagens que podemos ver são resultado da vida em sociedade, dos homens na busca da sua sobrevivência e da satisfação das suas necessidades. Permitir momentos para refletir sobre as possibilidades que representa. No processo de alfabetização, o ensino da geografia passa a ser importante para quem quer pensar, entender e propor a geografia como um componente curricular significativo. Qual o lugar da geografia nos anos iniciais? Aprender a pensar o espaço, aprender a ler o espaço, a alfabetização cartográfica. O mais importante é aprender e exercitar o olhar, observar, descrever, registrar e analisar. Como fazer? Primeiro passo, transpor, ultrapassar o modelo tradicional de ensino da geografia, caracterizado pela enumeração e memorização de dados geográficos, estados e capitais, nomes de rios, unidades do relevo, por exemplo, assim como a fragmentação e a descontextualização entre os espaços e com a vida dos alunos. Segundo passo, superar os círculos concêntricos. Os círculos concêntricos, que se sucedem numa sequência linear, do mais simples e próximo ao mais distante. Na realidade, esse procedimento constitui mais um problema do que uma solução, pois o mundo é extremamente complexo. O problema não é partir do eu, mas sim fragmentar os espaços que se sucedem e que passam a ser considerados isoladamente, como se tudo se explicasse naquele e por aquele lugar mesmo. A dinâmica do mundo é dada por outros fatores. Por isso, o desafio é compreender o eu no mundo, considerando a sua complexidade atual, como contempla Helena Callay. Terceiro passo, aprofundamento teórico-metodológico que norteia o ensino da geografia. A clareza teórico-metodológica é fundamental para que o professor possa contextualizar os seus saberes, os dos seus alunos e os de todo o mundo à sua volta. Neste slide, podemos ver a lógica que estrutura esta ideia. Muitos de vocês já podem até ter visto esta esquematização. Aqui podemos ver claramente uma relação verticalizada entre os espaços, situação que não é mais condizente com o mundo atual. Hoje, os espaços estão relacionados e interligados por redes que se configuram pelos transportes, as rodovias, as ferrovias, por exemplo, além da comunicação e informação. Neste momento, há pessoas conversando e fechando negócios com outros países que são muito distantes. Então, como seria alfabetizar geograficamente na perspectiva atual? Neste slide é uma demonstração da relação entre os espaços atualmente. Como vocês podem ver, a casa, o espaço privado dos alunos, não está isolado e não sobrevive sozinho, pois está inserido em um bairro que pertence a uma cidade, um estado e um país. Espaço que se constitui não apenas pela existência, mas pelas trocas estabelecidas entre eles, pelas relações de trabalho e consumo, por exemplo. Mas você pode ter pensado,
As crianças dos anos iniciais não fazem parte disso, não tem como trabalhar, é muito complexo. Mas busque pensar por outro lado, outro ponto de vista. As crianças consomem e os produtos são produzidos em fábricas que podem ser locais, nacionais ou internacionais. Ou ainda, esses produtos podem ser importados. Peça para que elas observem seus tênis, geralmente é uma etiqueta que indica o local de fabricação, assim como suas roupas, calçados, aparelhos eletrônicos. Feito o levantamento, verifique com a ajuda de um mapa a localização desses lugares. Quais são as características geográficas, sociais e econômicas daquele local. Na sequência, pode verificar como esses produtos chegaram às nossas casas, qual o meio de transporte utilizado. Em alguns casos, pode ser mais de um. Se o produto veio da Ásia, ele pode ter vindo de um navio, pode ter vindo de avião, pode tratar-se de um produto importado. Vamos abrir um parênteses para este exemplo. Não esqueça de construir os conceitos de importação e exportação. Instigue junto aos alunos como um produto de outro país chega em nosso país. E qual é a entrada, como ele é distribuído para outros estados e cidades. Qual é o meio de transporte mais utilizado para cargas e mercadorias no Brasil? Qual o caminho ele percorreu? Há algum pré-estabelecido? Explorem os mapas para que as crianças possam ver as rodovias, por quantas cidades passam as mercadorias, onde são entregues, quem as vende, para que então cheguem em nossas casas. Para construir conhecimentos significativos, primeiro, explore o ou os espaços em que a criança convive, relacionar os espaços de convivência com os demais, instigar a curiosidade. Lembre-se, o espaço não é neutro e a noção de espaço que a criança desenvolve não é um processo natural e aleatório. A noção de espaço é construída socialmente e a criança vai ampliando e complexificando o seu espaço vivido concretamente. Importe-se. Ao trabalhar a alfabetização, é preciso desenvolver a capacidade de ler o espaço. Saber ler a aparência das paisagens e desenvolver a capacidade de ler os significados que elas expressam. Valorize. Um lugar é sempre cheio de histórias que expressa e mostra o resultado das relações que se estabelecem entre as pessoas, os grupos e também das relações entre essas pessoas com a natureza. Para Milton Santos, a importância do lugar. Os lugares são, pois, o mundo, que eles reproduzem de modos específicos, individuais, diversos. Eles são singulares, mas também são globais, manifestações da totalidade mundo, da qual são formas particulares. Terminamos nossa videoaula e que esta citação possa inspirar seu fazer docente. Na próxima videoaula, vamos abordar os principais aspectos do ensino de ciências. Até lá!